Bem-vindo ao canal Audiolivros Gratuitos. Inscreva-se e ative o sino para ser notificado sempre que tiver novos livros disponíveis. Participe com seu comentário e compartilhe o conhecimento com seus amigos nas redes sociais. Histórias da Meia-Noite. Machado de Assis. Capítulo 3. O Encontro. Foi um verdadeiro dia de festa aquele em que o comendador cingiu ao peito o filho que 8 anos antes mandara a terras estranhas. Não pôde reter as lágrimas, o bom velho. Não pôde, que elas vinham de um coração ainda viçoso de afetos e exuberante de ternura. Não menos intensa e sincera foi a alegria de Camilo. Beijou repetidamente as mãos e a fronte do pai. Abraçou os parentes, os amigos de outro tempo, e durante alguns dias, não muitos, parecia completamente curado dos seus desejos de regressar à Europa. Na cidade e seus arredores não se falava em outra coisa. O assunto, não principal, mas exclusivo das palestras e comentários, era o filho do comendador. Ninguém se fartava de o elogiar. Admiravam-lhes as maneiras e a elegância, a mesma superioridade com que ele falava a todos achava entusiastas sinceros. Durante muitos dias foi totalmente impossível que o rapaz pensasse em outra coisa que não fosse contar as suas viagens aos amáveis conterrâneos, mas pagavam-lhe a maçada, porque a menor coisa que ele dissesse tinha aos olhos dos outros uma graça indefinível. O padre Maciel, que o batizara 27 anos antes e que o via já homem completo, era o primeiro pregoeiro da sua transformação. Pode gabar-se, senhor comendador, dizia ele ao pai de Camilo, pode gabar-se de que o céu lhe deu um rapaz de truz. Santa Luzia vai ter um médico de primeira ordem. Se me não engana, o afeto que tenho a esse que era ainda ontem um pirralho, e não só médico, mas até bom filósofo. É verdade, parece-me bom filósofo. Sondei-o ontem nesse particular e não lhe achei ponto fraco ou duvidoso. O tio Jorge andava a perguntar a todos o que pensavam do sobrinho Camilo. O tenente-coronel Veiga agradecia à providência a chegada do Dr. Camilo nas proximidades do Espírito Santo. Sem ele, o meu baile seria incompleto. O Dr. Matos não foi o último que visitou o filho do comendador. Era um velho alto e bem feito, ainda que um tanto quebrado pelos anos. Venha, doutor, disse o velho Seabra, apenas o viu assomar à porta. Venha ver o meu homem. Homem? Com efeito, respondeu Matos, contemplando o rapaz. Está mais homem do que eu supunha. Também, já lá vão 8 anos. Venha de lá esse abraço. O moço abriu os braços ao velho. Depois, como era de costume, fazer a quantos o iam ver. Contou-lhe alguma coisa das suas viagens e estudos. É perfeitamente inútil dizer que o nosso herói omitiu sempre tudo quanto pudesse abalar o bom conceito em que estava no ânimo de todos. A dar-lhe crédito, vivera quase como um anacoreta, e ninguém ousava pensar o contrário. Tudo eram, pois, alegrias na boa cidade e seus arredores, e o jovem médico, lisonjeado com a inesperada recepção que teve, continuou a não pensar muito em Paris. Mas o tempo corre e as nossas sensações com ele se modificam. No fim de 15 dias tinha Camilo esgotado a novidade das suas impressões. A fazenda começou a mudar de aspecto. Os campos ficaram monótonos, as árvores monótonas, os rios monótonos, a cidade monótona, ele próprio monótono.
invadiu então uma coisa a que podemos chamar nostalgia do exílio. Não, dizia ele consigo, não posso ficar aqui mais 3 meses, Paris ou o cemitério. Tal é o dilema que, se me oferecesse, daqui a 3 meses estarei morto ou em caminho da Europa. O aborrecimento de Camilo não escapou aos olhos do pai, que quase vivia a olhar para ele. Tem razão, pensava o comendador. Quem viveu por essas terras, que dizem ser tão bonitas e animadas, não pode estar aqui muito alegre. É preciso dar-lhe alguma ocupação. A política, por exemplo. Política? Exclamou Camilo, quando o pai lhe falou nesse assunto. De que me serve a política, meu pai? De muito. Serás primeiro deputado provincial. Podes ir depois para a Câmara no Rio de Janeiro. Um dia interpelas o ministério e, se ele cair, podes subir ao governo. Nunca tiveste a ambição de ser ministro? Nunca. É pena. Por quê? Porque é bom ser ministro. Governar os homens, não é? Disse Camilo rindo. É um sexo ingovernável. Prefiro outro. Seabra riu-se do repente, mas não perdeu a esperança de convencer o herdeiro. Havia já 20 dias que o médico estava em casa do pai, quando se lembrou da história que lhe contara Soares e do sonho que este tivera no pouso. A primeira vez que foi à cidade e esteve com o filho do negociante, perguntou-lhe: Diga-me, como vai sua Isabel, que ainda a não vi? Soares olhou para ele com um sobrolho carregado e levantou os ombros, resmungando um seco. Não sei. Camilo não insistiu. A moléstia ainda está no período agudo, disse ele consigo. Teve, porém, curiosidade de ver a formosa Isabelinha, que tão por terra deitara aquele verboso cabo eleitoral. A todas as moças da localidade, em 10 léguas em redor, havia já falado o jovem médico. Isabel era a única esquiva até então. Esquiva, não digo bem. Camilo fora uma vez à fazenda do Dr. Matos, mas a filha estava doente. Pelo menos foi isso o que lhe disseram. Descanse, dizia-lhe um vizinho, a quem ele mostrara impaciência de conhecer a amada de Leandro Soares. Há de vê-la no baile do Coronel Veiga, ou na festa do Espírito Santo, ou em outra qualquer ocasião. A beleza da moça, que ele não julgava pudesse ser superior, nem sequer igual à da viúva do príncipe Alex, a paixão incurável de Soares, e o tal ou qual mistério com que se falava de Isabel, tudo isso excitou ao último ponto a curiosidade do filho do comendador. No domingo próximo, 8 dias antes do Espírito Santo, saiu Camilo da fazenda para ir à missa na igreja da cidade, como já era nos domingos anteriores. O cavalo ia a passo lento, a compasso com o pensamento do cavaleiro, que já se espreguiçava pelo campo, fora em busca de sensações que já não tinha e que ansiava ter de novo. 1000 singulares ideias atravessavam o cérebro de Camilo. Ora, almejava alar-se com o cavalo e tudo, rasgar os ares e ir cair defronte do Palais Royal, ou em outro qualquer ponto da capital do mundo. Logo depois fazia a si mesmo a descrição de um cataclismo tal que ele viesse a achar-se almoçando no café Tortoni, 2 minutos depois de chegar ao altar o padre Maciel. De repente, ao quebrar uma volta da estrada, descobriu ao longe 2 senhoras a cavalo, acompanhadas por um pajem. Picou de esporas e, dentro de pouco tempo, estava junto dos 3 cavaleiros. Uma das senhoras voltou a cabeça, sorriu e parou. Camilo aproximou-se, com a cabeça descoberta, e estendeu-lhe a mão, que ela apertou.
A senhora a quem cumprimentara era a esposa do tenente-coronel Veiga. Representava ter 45 anos, mas estava assaz conservada. A outra senhora, sentindo o movimento da companheira, fez parar também o cavalo e voltou igualmente a cabeça. Camilo não olhava então para ela. Estava ocupado em ouvir Dona Gertrudes, que lhe dava notícias do tenente-coronel. Agora só pensa na festa, dizia ela. Já deve estar na igreja. Vai à missa? Não? Vou. Vamos juntos. Trocada estas palavras, que foram rápidas, Camilo procurou com os olhos a outra cavaleira. Ela, porém, ia já alguns passos adiante. O médico colocou-se ao lado de Dona Gertrudes e a comitiva continuou a andar. Iam assim conversando. Havia já uns 10 minutos quando o cavalo da senhora que ia adiante estacou. — Que é, Isabel? — perguntou Dona Gertrudes. — Isabel! — exclamou Camilo, sem dar atenção ao incidente que provocara a pergunta da esposa do coronel. A moça voltou a cabeça e levantou os ombros, respondendo secamente: — Não sei. A causa era um rumor que o cavalo sentira por trás de uma espessa moita de taquaras que ficava à esquerda do caminho. Antes, porém, que o pajem ou Camilo fosse examinar a causa da relutância do animal, a moça fez um esforço supremo e, chicoteando vigorosamente o cavalo, conseguiu que este vencesse o terror e deitasse a correr a galope adiante dos companheiros. — Isabel! — disse Camilo a Dona Gertrudes. — Aquela moça será a filha do Dr. Matos? É verdade, não a conhecia. Há 8 anos que não a vejo. Está uma flor. Já não me admira que se fale aqui tanto na sua beleza. Disseram-me que estava doente. Esteve, mas as suas doenças são coisas de pequena monta. São nervos, assim se diz, creio eu, quando se não sabe do que uma pessoa padece. Isabel parara ao longe, voltada para a esquerda da estrada. Parecia admirar o espetáculo da natureza. Daí, a alguns minutos, estavam perto dela os seus companheiros. A moça ia prosseguir a marcha, quando Dona Gertrudes lhe disse: — Isabel! A moça voltou o rosto. Dona Gertrudes se aproximou-se dela. — Não te lembras do Dr. Camilo Seabra? — Talvez não se lembre, disse Camilo. Tinha 12 anos quando eu saí daqui, e já lá vão 8. — Lembro-me, respondeu Isabel, curvando levemente a cabeça, mas sem olhar para o médico. E, chicoteando de mansinho o cavalo, seguiu para diante. Por mais singular que fosse aquela maneira de reatar conhecimento antigo, o que mais impressionou então o filho do comendador foi a beleza de Isabel, que lhe pareceu estar na altura da reputação. Tanto quanto se podia julgar à primeira vista, a esbelta cavalheira devia ser mais alta que baixa. Era morena, mais de um moreno acetinado e macio, com uns delicadíssimos longes cor-de-rosa, o que seria efeito da agitação, visto que afirmavam ser extremamente pálida. Os olhos não lhes pôde Camilo ver a cor, mas sentiu-lhes a luz que valia mais, talvez, apesar de o não terem fitado, e compreendeu logo que os olhos tais a formosa goiana houvesse fascinado o mísero Soares. Gostou? Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Nos encontraremos no próximo capítulo.